Queridos, lá no capítulo Gênesis, versículo 1, eu quero que os irmãos possam abrir a Bíblia no versículo 26. Amém? Diz assim lá no versículo 1, no capítulo 1, versículo 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. À imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Até aqui, amém? Quero que você possa fechar os seus olhos. Eu vou pedir para o Davi, filho, faz uma oração, agradece a Deus por esse momento, viu? Pai amado e querido Deus, Senhor Pai, primeiramente nós queremos te agradecer, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por podermos estar na Tua casa, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, de palavras, Senhor, onde nós podemos escutar e aprender mais sobre as Escrituras, Pai. Pai, nós pedimos, Senhor, que a palavra pregada aqui possa entrar nos nossos corações, Pai. É isso que nós te pedimos e pela fé já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, pela audiência rotativa, né? Uma vez eu já falei isso aqui na frente, mas quando eu peço para o Davi orar, depois que você... Eu não falei antes para ele, não falei para ninguém, mas na verdade é o seguinte, lá em casa, quando nós oramos, eu sempre inicio a oração da forma como ele iniciou. Pai amado e querido Deus. É a forma como eu inicio a oração. Inicio sempre assim. E o meu filho começa a oração exatamente dessa forma. A Raquelzinha, que aqui eu pedi para orar há poucos minutos, quando nós estávamos reunidos ali, falei, filha, ora você. Ela iniciou da mesma forma. Você viu aqui o que diz a Bíblia? Que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Filho, você acha que eu me pareço com você ou você se parece comigo? Um pouquinho, né? Então, espera aí que nós vamos aumentar isso. Parece mais agora, filho? Querem tirar uma foto. Não põe não, vai arrumar seu cabelo. Põe aqui. Tá bom? Obrigado. Obrigado. O que foi, pastor Rosi? Não, isso foi o pastor Joel. A verdade é que, filho, de fato, nós somos parecidos, não é? Mas somos parecidos não apenas, assim, fisicamente, da mesma altura, entende, não? Nessa situação. Eu sou mais alto, hein? Mas a verdade é que o seguinte, faz parte da vontade de Deus que os filhos pareçam com que os filhos se pareçam com o pai, não é? Então, na verdade, quando Deus fez o ser humano, ele fez de tal forma que, não fisicamente, mas nós somos chamados filhos de Deus não à toa, não é? Deus fez de tal forma que os homens fossem feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Vejam que ali, às vezes a gente confunde aqui na igreja, coloca lá o versículo, no capítulo 1, no versículo 20, que você colocou, 26, que você colocou ali. Leia você, filho. Então, Deus disse, façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tá bom, só aí. Então, só primeiro nós vamos fazer uma observação, porque muitas vezes nós falamos assim, que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Não. A Bíblia diz que ele foi feito à sua imagem, conforme façamos os seres humanos à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Então, na verdade, às vezes a gente fica assim, mas o que é imagem, o que é semelhança? Tem um significado parecido. Não é que imagem e semelhança são coisas diferentes. Não. Fez os seres humanos a imagem de Deus conforme a semelhança dele. Tem um sentido parecido. Então, só para que a gente possa compreender, porque às vezes a gente fica discutindo assim, o que é imagem, o que é semelhança. Não. A Bíblia diz, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, então, parte para nós perguntarmos assim, o que é exatamente essa imagem, o que é exatamente essa semelhança? Filho, a gente acabou fazendo esses slides antes, conversando um pouco antes, tem um slide que a gente quer passar. E o que é para você, assim, filho, essas características que parecem, que nós parecemos com Deus? Deus, ele é triuno, né? Triuno. Ou seja, ele é formado por 3 componentes, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E da mesma forma, o ser humano é um ser tricotômico, que nós somos formados por corpo, alma e espírito. Amém. Obrigado. Exatamente, não é? É bom que o Davi possa falar isso, eu sei que isso vai ficar, muitos irmãos já sabem, e na verdade nós queremos até relembrar algumas coisas. A divindade, o Deus que nós cremos, ele é de fato triuno. Ele é um Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é 3 em 1. Talvez, nós nunca vamos saber completamente como é Deus. Nós muitas vezes temos que ser humildes o suficiente para saber que o nosso conhecimento é limitado. Mas uma das características que podem ser comparadas a Deus e os homens é que Deus é triuno. E o ser humano também é formado por 3 partes. Nós somos corpo, que é isso que você está vendo. Nós somos alma, que é aquilo que você sente, não é? A alma, você sente alegria, sente tristeza, você às vezes fica chateado. Isso faz parte da alma, não é? Mas isso você pode falar assim, outros animais também sentem, não é? Outros animais têm esse sentimento também da alma. Mas há uma terceira parte que os outros animais não têm, que é exatamente o espírito. Isso é a diferença maior entre nós e os outros animais. Deus fez, de fato, o homem de uma forma muito especial. Ele fez com que uma forma que ele pudesse ser um espírito. E quando, lá em João 4, e o pastor Joel até estava falando aqui sobre a verdade, lá em João 4, quando Jesus responde àquela mulher, ele fala assim, para aqueles homens, fala assim, olha, Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A verdade é uma das questões que às vezes a gente vai ter que trabalhar e pensar um pouco mais sobre isso. Porque o próprio Jesus fala que ele é a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós precisamos adorar a Deus e a Cristo em espírito e em verdade, com essa parte que nós muitas vezes desprezamos, que é a parte espiritual, e nós devemos adorar em verdade. Amém, não? E porque Deus é verdade. Aqui no começo da Bíblia, depois Jesus lá na frente identifica, chamando Satanás de o pai da mentira. Por quê? Porque exatamente ele se opõe à verdade de Deus. Amém, não? Então nós precisamos compreender isso. Somos feitos à imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Nós somos semelhantes a Deus apenas nesse aspecto tricotômico? Não, né? Não exatamente. Eu quero que você possa abrir a Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Vejam o que diz lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Leia, por favor, filho. Que o próprio Deus da paz o santifique por completo, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vejam que nessa parte da Bíblia diz exatamente isso, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês, no caso nosso, sejam preservados, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Então Jesus Cristo aqui está dizendo para nós tomarmos cuidado, para nós nos santificarmos por completo. Diz para que nosso espírito,
que é isso que nos diferencia de todos os demais animais, que a alma e o corpo nossos sejam preservados e irrepreensíveis. Nós devemos tomar cuidado com os nossos sentimentos, assim como nós devemos também tomar cuidado com o nosso corpo. Todos eles, toda essa parte nossa, somos um todo, e tudo isso deve ser apresentado a Deus. Amém? Não? Abram lá, por favor, em Hebreus, no capítulo 4:12. Pode ler, filho, por favor. Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. Você veja que ali a Bíblia, é a palavra de Deus, que fala assim que ele divide alma e espírito. Mais uma vez, ele diferenciando o que é alma e o que é espírito. E o corpo, é mais fácil de compreender porque é a parte visível que nós temos, não é? E aqui eu queria dizer assim que outras características não dá aqui para nós, eu não tenho nem a capacidade, creio que ninguém aqui teria condições de fazer isso. Mas na verdade há muitas outras características que nos fazem semelhantes, parecidos com Deus. Deus é um Deus que tem pensamentos, né? A Bíblia diz que eu bem sei o pensamento que tenho a respeito de vós, pensamentos de prosperar, não é o que diz a palavra de Deus? Nós temos também condição de pensar, não é? Nós temos condições de planejar, nós temos condições de programar alguma coisa. Deus tem essa condição também, né? Então nós temos essa semelhança com Deus. Deus é um Deus criador. Deus é um Deus criador. Pelo poder da sua palavra, o mundo foi criado, a natureza foi criada, nós fomos criados, pelo poder da palavra de Deus. E eu até estava conversando com o Davi hoje mais cedo, eu falei assim, filho, nós também dos demais animais, nós somos o único com capacidade criativa, não da criação que Deus fez, mas nós somos capazes de criar coisas, né? Um celular, um computador, um carro. Nós temos uma capacidade de criar que nenhum outro animal tem, né? Então nós temos essa capacidade racional, então nos diferenciamos também dos demais animais. Eu até gosto de falar, quando eu converso assim com algumas pessoas que se julgam, né, assim, intelectuais demais, por terem estudado um pouco, por terem às vezes alguns títulos e tal, eu falo assim, mas olha, todos os demais animais não têm a capacidade de ter fé. Nós somos o único animal que tem capacidade de ter fé. Deus não exige de nenhum outro animal a fé, mas Ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, olhando para nós, para os homens. Então nós precisamos de ter fé, nós precisamos de fato trabalhar essa fé, e a fé é algo que nós precisamos alimentar, a fé é algo que nós podemos fazer com que ela aumente, que ela se fortaleça. Se você não cuida, se você despreza a fé, é como um outro sentimento, ele vai ficando anímico, né? Ele vai acabando morrendo. Então nós precisamos ter fé. Nós, como outros, diferente de outros animais, nós temos capacidade de avaliação, capacidade de dizer, assim como Deus. Deus, quando foi feito, ali, quando você pega nos primeiros versículos da Bíblia, quando Ele fez os luminares, quando Ele fez a terra, a separação entre o dia e noite, Ele observa depois aquilo, o que Ele diz? E viu Deus que era bom, né? E viu Deus que era bom. E quando fez o homem, Ele ainda disse assim, e viu Deus que era muito bom, né? Então, assim como nós temos a capacidade de avaliar algumas coisas, Deus também tem essa capacidade. Deus avalia, Deus observou aquilo que Ele foi fazendo. Nós devemos estar atentos a isso. Nós temos capacidade de avaliar. E isso aumenta também, claro, a nossa responsabilidade. Nós temos sentimentos diferentes dos outros animais. Nós devemos tomar cuidado. Muitas vezes nós temos alguns sentimentos que não agradam a Deus, sentimentos de ódio, sentimentos de orgulho, sentimentos de presunção, não é? Alguns sentimentos de vaidade, de ira, ódio, coisa que outros animais não têm, mas nós somos racionais e nós acabamos tendo esse tipo de sentimentos. Esses sentimentos, diferente do que a gente leu aqui no começo, eles vão nos afastando da semelhança de Deus.
É esse um aspecto que eu quero trabalhar com os irmãos, quero falar com os irmãos neste momento. Mas olha, nós também temos a capacidade de perdoar, assim como Deus tem a capacidade de perdoar, né? Deus fala assim, olha, até na oração do Pai Nosso, Ele fala assim, Pai, nós falamos, em direção a Deus, Pai, perdoa os nossos pecados, assim como o Senhor tem perdoado as nossas dívidas, né? Quero que vocês possam abrir a Bíblia. Deus sempre quis que nós fôssemos semelhantes a Ele, mas o pecado e o jeito que nós vivemos acabaram nos separando. Volta de novo lá em Gênesis, no capítulo 6. Capítulo 6, do versículo 1 ao 8. Eu quero que os irmãos possam ouvir essa palavra. Eu vou pedir para o Davi ler. Mas eu quero que os irmãos ouçam. Nós até, na reunião de homens aqui na sexta-feira, nós tivemos a oportunidade de falar sobre essa palavra. Mas eu quero que os irmãos possam compreender e ler esta palavra com muita sabedoria. Porque alguns irmãos podem achar que a Bíblia ou Deus quis colocar a culpa nas mulheres. E na verdade não é. Os homens, se nós voltarmos um pouquinho antes, volta os 6 versículos antes, Gênesis capítulo 5, e alguns versículos ali, 23, 27. Olha lá, ó. Ao todo, Matusalém viveu 969 anos, e então morreu. Aos 180 anos e aos 182 anos, Lameque gerou um filho próximo, e o chamou Noé, dizendo, ele nos dará descanso das tarefas. Vai por próximo. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Tá bom por aí. Pode voltar lá no 6:1. Vocês vejam que mesmo depois que Adão pecou, presta bem atenção nessa palavra, mesmo depois que Adão pecou, a palavra de Deus era o seguinte, Adão, não coma daquele fruto, porque se você comer, você vai morrer. E o diabo, que é o pai da mentira, chegou para Adão e falou assim, não, ele falou isso, fique em paz, não é não, certamente viverás, não, você vai viver, você vai ser igual a ele, não, você não vai morrer. Então, a serpente, mentindo para Eva, fez com que ela duvidasse da palavra de Deus, e ela comeu a fruta e ofereceu a Adão, e ambos comeram, então eles passaram a ser seres mortais, eles não eram seres mortais, mas quando eles caíram, passaram a ser seres mortais, mas mesmo sendo seres mortais, vocês vejam que eles viviam, os homens de antigamente, estamos aqui no capítulo 6 de Gênesis, viviam 500, 600, 900 anos, então mesmo sendo mortal, viviam séculos, mas acontece que no capítulo 6, acontece algo que Deus faz com que a idade do homem diminua. Vamos ver isso? No capítulo 6, ele diz assim, lê de novo, filho. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas, e, dentre elas, tomaram por mulheres as que eles desejaram. Então o Senhor disse, o meu espírito não permanecerá no ser humano para sempre, pois este é carne, ele só viverá 120 anos. Então vejam que interessante, quando começaram a nascer, a Bíblia chama ali de filhos de Deus, guarde isso, os filhos de Deus viram que as filhas dos seres humanos eram bonitas, e dentre elas eles então começaram a tomar as filhas, as mulheres e tal, então Deus olhou para o homem, e Deus olhou e falou assim, esse é carnal, ele é carne, ele está longe de mim, eu o fiz espírito, eu queria me relacionar com ele de forma diferente, mas ele está se tornando muito carnal, é só carne, ele está voltado aos seus próprios prazeres, ele não tem mais alegria de conversar comigo, como eu ia conversar com Adão, na viração do dia, não fala mais comigo, não me procura mais, não me adora, não me reconhece como Deus, então o ser humano começou a se afastar da sua essência, da sua semelhança com Deus, então o ser humano começou a ficar distante daquilo que Deus havia planejado. Os irmãos conseguem entender isso? Os irmãos estão entendendo, não? Amém? Porque Deus fez o homem de uma certa forma, e Deus sempre quis que nós fôssemos parecidos com Ele, só que o nosso pecado e a nossa forma de viver foi nos afastando de Deus. Muitas vezes
hoje é o dia dos pais, muitas vezes Deus faz assim, o filho ele nasce parecido com o pai, e muitas vezes ele começa a se distanciar. Viu aquele filho pródigo? Viu aquele filho pródigo? Que ele começou a ir para distante do pai, e quanto mais ele se afastava do pai, eu fico imaginando o quão diferente ele era do pai. Então ele passou a, de repente, ficar, não sei, eu não queria dizer só as características físicas dele, mas certamente ele ficou debilitado, ele já não era mais aquela pessoa formosa, ele era uma pessoa provavelmente que já cheirasse mal, uma pessoa debilitada, uma pessoa sem os cuidados, né? Mas principalmente uma pessoa sem os princípios, passou a beber, passou a jogatina, passou a fazer tanta coisa, gastou todo o dinheiro dele de forma dissoluta, que a Bíblia diz. Então lá longe, distante do pai, já bem diferente do que o pai imaginou para a vida dele, ele então fala assim, puxa vida, eu vou voltar para a casa do pai. Mas ele já estava bem diferente do pai. Tanto é que quando ele volta, o pai fala para ele assim, ei, manda ele tomar um banho, põe uma roupa, põe vestes e põe o meu anel próximo dele. Então, para que ele se torne parecido novamente com o pai, porque ele estava parecendo o quê? Pior que um escravo. Quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, pode acreditar, Deus queria que o homem fosse parecido com ele. Parecido nos seus princípios, parecido na sua forma de enxergar as coisas. Deus queria que o homem, assim como ele fez, conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Só que o homem foi se diferenciando, foi distanciando. Então Deus fala assim, ali no capítulo 6, no versículo que nós lemos, ele fala assim, minha alma, meu espírito não vai ficar contendendo com o homem não. Eu já vi que ele é carnal, então ele vai viver, ao invés de viver 700, 800 anos, ele vai viver 120 anos, que é o tempo em que nós vivemos agora. Agora, pode ler o próximo, leia até o final, porque você, leia, por favor, filho. Naqueles dias, e também posteriormente, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus tiveram relações sexuais com as filhas dos seres humanos, e essas lhes deram filhos. Estes foram os poderosos guerreiros do passado, homens famosos. O Senhor viu quão grande era a maldade do ser humano na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era para o mal, o tempo todo. Então, o Senhor se arrependeu de ter feito ser humano sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. O Senhor disse, eliminarei da face da terra o ser humano que criei, e com ele também os animais de rebanho, os animais rastejantes e as aves do céu, pois me arrependo de havê-los feito. Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Deus é um Deus misericordioso, amém? Não? Deus, quando viu que o homem estava distante dele, quando viu que os homens estavam de fato fazendo aquilo que não agradava a ele, então Deus se arrependeu. Olha que palavra pesada esta, né? Deus se arrependeu de ter criado o homem. Por quê? Não do homem que ele criou exatamente, mas daquilo que o homem havia se tornado. Então aquilo pesou no coração de Deus. E você pode dizer assim, pastor, mas eu sempre ouvi dizer que Deus não se arrepende, que ele não é filho do homem para que se arrependa, nem filho do homem para que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É verdade, está isso na Bíblia, está lá em Números 23, 13. É verdade, mas você vai ver em que contexto ele diz isso. E você vai compreender que, de fato, Números 23, 13, você vai compreender que, de fato, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, quando ele fizer uma promessa para a sua vida. Amém? Não? Então, ali, uma conversa que ele estava querendo que Labão pudesse falar de forma... Olha lá, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Labão fala assim, olha, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar, porque o rei queria que ele mudasse a promessa, aquilo que Deus havia falado, aquilo que Deus havia prometido sobre o povo hebreu. Pode ler o próximo versículo, que é muito interessante também. Recebi, nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles.
o próximo. Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem, são promessas, não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, veja o que Deus tem feito. Amém? Então, são promessas que Deus fez ao povo de Israel, quando tirou do Egito. Então não havia promessas que Deus fez e não havia de voltar atrás. Assim como Deus tem promessas sobre a minha vida, promessas sobre a sua vida, e Ele não volta atrás, amém? Não. A nossa confiança, a nossa certeza é que nós vamos morar no céu. Por quê? Porque se Ele prometeu isso para mim e para você, isso vai se cumprir, amém? Não. Nós temos aliança com esse Deus, e Ele de fato não se arrepende. Lá atrás, Ele olhando para o homem, para aquilo que o homem estava fazendo, para aquilo que o homem havia se tornado, então ele olhou assim e falou assim, puxa vida, o homem é carnal, o homem está distante daquilo que eu desejei, daquilo que eu planejei, então ele se arrepende de ter criado o homem, mas graças a Deus, ele também olhou para a vida de Noé, e viu a vida de Noé, e falou assim, olha, está aí um homem que é justo e correto diante de mim, então eu de fato vou providenciar uma nova aliança com esse homem. Então, na verdade, ele chama Noé, a sua família, eles vão para a arca, vocês conhecem essa história, então nós não vamos contar aqui agora, mas de fato Deus teve misericórdia da raça humana, Deus teve misericórdia de nós, e é a razão de nós não sermos consumidos, amém? Aqui na Bíblia nós acabamos de ler, que os filhos de Deus fizeram isso, e você sabe que é interessante, de fato nós ficamos tão distantes e tão afastados de Deus, que Deus veio até nós. Deus veio até nós, para nos tornar novamente semelhantes a Ele. Olha que graça. Deus então se desfez de toda a sua glória, e se fez agora, lá atrás éramos chamados de filhos de Deus, e agora então Jesus vem para nascer de uma mulher, para que Ele pudesse ser chamado Filho do Homem. Veja que graça. Veja que realmente vontade de Deus de que nós nos pareçamos com Ele, a sua semelhança, conforme a sua imagem. Deus quer de fato que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele, e as nossas atitudes, as nossas ações, muitas vezes, é que nos tem distanciado dessa vontade de Deus. Abram lá em Mateus 24, 44, por favor. Por isso, estejam também preparados, pois não sabem a hora quando o Filho do Homem virá. Olha lá, Filho do Homem. Quando o Filho do Homem, é o próprio Deus, Ele falando de Jesus, é o próprio Jesus falando dele mesmo. Olha que honra que Ele nos concede, Ele chama de Filho do Homem. Ele é Filho de Deus, Ele é o próprio Deus, só que Ele é o Deus encarnado, não é? Então Ele de fato, agora se abre lá de novo, em Mateus 18, 11. Mateus 18, 11. Leia, por favor, filho. Não? Mateus 18, 11. Não, pode deixar. Abriu? Não? Mateus 25, 31. Olha lá. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, Ele se assentará no seu glorioso trono. Está vendo lá? Jesus fala assim, quando o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os anjos, Ele se assentará no seu glorioso trono. Amém? Não? É o Filho do Homem, quando vier. Queridos, então, na verdade, Jesus veio como homem agora, para provar que é possível, eu e você, voltarmos a vivermos de fato a uma semelhança de Deus. Então, quando você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, quando você abre mão dessa sua vontade, você então passa a se parecer com Jesus Cristo. Que é isso que exatamente ali em João nós encontramos, que João Batista fala, importa que ele cresça e eu diminua. Então, na verdade, o que ele diz? É que, na verdade, importa que eu pareça mais com Jesus. Pedro, quando ele tenta negar, ele negou, né? Mas na verdade ele tentou enganar aquelas pessoas e não conseguiu. Ele falou assim, ei, você se parece com Jesus. Ei, não sou não conheço eles. Não, você é um dos dele, você fala como ele. Fala, não sou não. Não, você certamente é um dos dele.
eu não sou. Não é isso que Pedro fala? Não é isso que Pedro faz? Mas as pessoas olham para Pedro e veem Jesus. Ele andou com Jesus tanto tempo, ele andou com Jesus ali aquele período, que ele voltou a se parecer com aquilo que Deus havia planejado. É assim com a minha vida e com a sua vida. Muitas vezes você não tem noção, mas você vai sair daqui e você não vai conseguir enganar mais. A palavra de Deus encontrou morada no seu coração, a sua vida foi sendo transformada, você agora tem um outro senso de justiça, você agora é uma pessoa chamada para espalhar o amor, você é chamado para levar uma boa palavra, você é chamado para espalhar uma alegria saudável, você é chamado para refletir a presença de Deus. E aí então você é verdadeiramente o Filho de Deus. Você é verdadeiramente aquilo que está lá em João, capítulo 1, no versículo 12. Leia, por favor, filho. Contudo, aos que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Amém? Não? Então, aquele que recebe Jesus Cristo, que aceita Cristo como Senhor e Salvador, olha só que coisa maravilhosa. Ele não é apenas parecido, ele ganha o direito. Né? Volta nesse versículo, esse versículo é um dos mais lindos que você pode entender. Então, quando você quiser falar de Jesus para alguém, falar assim, eu também sou filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus, então você vai ler este versículo para a pessoa. Contudo, aos que o receberam, então há uma condição para se tornar filho de Deus, para se tornar de fato parecido com Deus, para se tornar de uma forma que agrade a Deus. Olha lá, contudo, aos que o receberam, aos que creem no seu nome. No nome de quem? No nome de Jesus. Deu-lhes a autoridade, em outra versão diz, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Como eu gosto daquela interpretação que diz assim, que nós devemos ter, na verdade, coração de servos, mas nós devemos ter a autoridade de filhos de Deus. O que é isso? Senão você está pronto para servir. Naquilo que pedirem para você fazer, você pode... para abençoar outras vidas, para abençoar o reino, você faz, trabalhando como servo, mas na verdade quando você for militar no mundo espiritual, quando você for orar sobre alguém, quando você for expulsar um demônio, quando você for declarar a bênção de alguém, então você se coloca na autoridade de filho de Deus. Ali você é filho, ali você tem autoridade, é como alguém entrar na sua casa e você ainda está lá pequeno, né? Alguém entrou na sua casa, então ele quer riscar o sofá. Falou, ops, não risca o sofá não, o sofá é do meu pai. Joga um negócio no chão, está estragando a sua casa. Não faça isso não. Isso aqui é do meu pai. Então você com autoridade vai na verdade exercer aquela herança que você tem de ser filho do Deus Altíssimo. Amém? Não? Os irmãos compreendem isso? Então você é servo, você tem que estar pronto para obedecer, assim como Jesus. Só que quando Jesus falava com aqueles fariseus, quando Jesus falava com aquelas pessoas que afrontavam o reino, quando falava com aquelas demônios, ele tinha autoridade de filho, autoridade do próprio Deus aqui na terra, era o embaixador de Deus aqui na terra, era o próprio Deus encarnado, amém não? E hoje nós somos esses embaixadores, não somos pequenos deuses, nós não somos pequenos deuses, não somos, há um só Deus, amém não? Você precisa saber disso, há um só Deus. Talvez eu nem tenha lido essa passagem, gostaria que você pudesse ler lá em Isaías 45, 18, me ajuda aí, filho. 45, 18, só para nós entendermos, nós não somos pequenos deuses, hein? Lê, por favor, filho. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus. Ele é Deus, que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor, e não há outro. Amém. Entende, não? Então, ele é o único Deus, não há outro Deus, não é? Amém? Aleluia, glórias a Deus. Para encerrar, meus irmãos, eu quero que os irmãos possam abrir a Bíblia, lá em Gálatas. Gálatas no capítulo
5. Vejam que palavra maravilhosa. Antes, abra no capítulo 4, por favor. Gálatas, no capítulo 4, no versículo 3, nós estamos caminhando para o encerramento. Olha só o que diz ali. Assim também nós, quando éramos meninos, menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Vejam então que nós recebemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, como nós cantamos aqui, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho. E sendo filho, também é herdeiro de Deus. E se você é filho, você deve se parecer com o Pai. Amém? Eu quero que você possa, amém, glórias a Deus, eu quero que você possa agora abrir a Bíblia lá no capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. Lê para a gente, por favor, filho. Aqui diz o seguinte, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. É a última passagem que nós vamos ler, eu quero que você possa compreender isso. Porque isso aqui são... O que é um fruto do Espírito? O fruto é aquilo que a árvore dá. Então, se de fato você tem o Espírito, e esse Espírito vai dar esses frutos. Então, isso aqui é sempre uma passagem que nós devemos olhar. Olhe para a sua vida. Na medida em que nós fomos falando aqui sobre os frutos do Espírito e os frutos da carne, olhe, faça um check-up na sua vida. Eu sempre faço isso. Eu falo, essa parte eu ainda preciso trabalhar um pouco mais. Essa parte eu preciso apresentar a Deus. Essa parte aqui Deus já me abençoou um pouco mais. Então é um check-up que nós fazemos para saber se você de fato tem produzido esses frutos do Espírito. Leia, por favor, filho. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contra o Espírito, o Espírito o que é contra a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Todavia, vocês são conduzidos pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Isso. Agora no versículo 19, vocês vão ver o que são obras da carne. Mas aí no versículo 22, começam as obras do Espírito. Então eu quero que você possa compreender isso. Foram essas obras da carne que nos afastaram da semelhança de Deus. Na medida em que os homens foram produzindo essas obras da carne, esses frutos da carne, então eles se distanciaram daquilo que Deus havia planejado. Foi aí que Deus olhou para a terra, olhou para o homem e falou assim, eu me arrependo de haver te criado. Mas na medida em que nós aceitamos Jesus, em que nós nos aproximamos novamente de Deus, que há essa religação nossa com Deus, então nós produzimos esses frutos do Espírito, que alegram o coração do Pai. Amém? Por favor. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é... Agora nós passamos a uma parte, o fruto do Espírito. Eu quero que você possa ficar em pé, que nós vamos encerrar. E eu quero que você possa fazer uma análise da sua vida.
e de fato a sua vida tem produzido esses frutos do Espírito. Amém? Pode ler, filho, por favor. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com suas paixões e seus desejos. Já que vivemos no Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejam presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Espírito é a parte nossa que diferencia nós de todos os outros animais. E nós somos chamados para andar no Espírito. E ainda ele fala que ele alerta depois disso. Não fica com vanglória. Se você se acha de pé, se você se julga de pé, ore para que não caia. Amém? Não? Então, de fato, nós precisamos andar no Espírito. O cristão, então, você deve encontrar essas coisas na vida do cristão. Pastor, como é que eu faço para me tornar cristão? Primeiro, creia em Jesus Cristo, que Ele é o seu Senhor e Salvador. E depois disso você vai conhecer Jesus e vai viver de acordo com a vontade de Jesus. Então, Deus é amor, então você também deve refletir o amor. A alegria é fruto do Espírito. Verifica a sua vida, você está alegre o suficiente? Você é a pessoa que tem alegria? Você tem razão para ter alegria. Seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Não? Você tem aliança com Deus. Você tem sido amável. Você tem tido paciência. Você vive em paz. Mansidão, domínio próprio. Você é uma pessoa intempestiva que sai chutando o cachorro, batendo na porta e brigando com a sogra. Faça uma leitura melhor dos frutos do Espírito. Fala assim, depois você vai ter a oportunidade, a humildade de se ajoelhar e falar, Senhor, eu preciso melhorar em tantas áreas. Eu quero que o Senhor encontre morada no meu coração. E eu quero produzir esses frutos do Espírito. Eu quero ser parecido contigo. Eu quero de fato honrar o nome de Filho de Deus. Amém. Nós somos chamados para ser filhos de Deus. Ele nos fez para parecermos com Ele. Você precisa descobrir essa graça a cada dia. Deus é eterno e promete a você vida eterna. Deus é amor e quer que você seja amor. Deus é Espírito e quer que você esteja em Espírito, que você viva em Espírito. Deus é um Deus de aliança, Ele quer que você também seja um Deus de aliança. Deus é fiel, Deus promete e cumpre. Ele quer que você seja assim também. Deus é honesto, Deus é justo e Ele quer que você seja assim também. Deus tem autoridade sobre os demônios, sobre as potestades do mal e quer que você também tenha. Não é pouco o que Deus quer, que Ele é e quer e deseja que você seja. O próprio Jesus falou assim, se creres em mim, maiores obras do que eu os farei. Misericórdia, não é? Nós somos pequeninos, mas Ele quer que nós sejamos firmes, autoridades. Ele se formou Filho do homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus.